Olá, paz e graça. O nosso estudo de hoje subordina-se ao tema alegria mesmo na tribulação. É possível? Nós vivemos em um tempo que aproxima-se muito rapidamente da breve volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As profecias estão praticamente todas se cumprindo. E em breve, o povo de Deus deverá passar por grandes tribulações. Estou eu preparado? Está você preparado, preparada? Norbert Litt, comentando a profecia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no Evangelho de Mateus sobre o fim dos tempos, ele escreveu, abre aspas, o nosso mundo está inquieto, há conflitos em muitos países e torna-se mais e mais evidente a possibilidade de guerras devastadoras em um futuro próximo. Mais de 400 mil cientistas estão atualmente ocupados em melhorar sistemas bélicos ou em desenvolver novos armamentos. Até o dia de hoje, 22 de setembro do ano de 2020, já são computadas 965.642 mortes por Covid-19, em termos do mundo. E no Brasil, este número sobe para mais de 137.272 pessoas que perderam a sua vida por esta praga maligna que foi semeada em nosso mundo. Grande parte da humanidade passa fome, terremotos, tempestades, inundações e doenças imprevisíveis. Além de outros fenômenos e catástrofes da natureza, aumentam dramaticamente em progressão geométrica, como as dores de parto da que está para dar à luz. Grande parte dos cristãos é perseguida. Muitos chegam a falar de uma, entre aspas, escalada nas perseguições nos últimos anos. Também a sedução e o engano através de falsas religiões é comparável a uma avalanche. O clamor pelo, entre aspas, homem forte, que entendemos se tratar do anticristo, o super-homem que o mundo espera, torna-se mais audível. Qualquer coisa passa a ser anunciada como, entre aspas, Deus ou Salvador. E as pessoas agarram-se ansiosas a essas ofertas enganosas. Ao mesmo tempo, acontece uma apostasia nunca vista, um crescente afastamento da Bíblia e do Deus vivo. Porque haverá, disse Cristo, então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá de existir. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mateus
capítulo 24, versos 21 e 22, palavras de Cristo. As dores da grande tribulação anunciarão a vinda do Filho do Homem. Não nos encontramos diante do fim do mundo, mas nos aproximamos do fim de nossa era. Mateus 24, versículo 3. O Filho de Deus não nos trará o fim, mas a expectativa, a certeza de um novo mundo, um novo começo. Jesus Cristo não é apenas a esperança para o futuro do mundo, mas a esperança para toda pessoa, para cada um que invocar o seu nome. Fecha aspas, palavras de Norbert Lietz. Que Deus dirija a você e a mim, de modo que nos preparemos para a tribulação. E mesmo diante da tribulação, nós possamos ter a verdadeira alegria em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse será o nosso estudo. A alegria na tribulação. É possível? Sim, é possível. É o que nós veremos na palavra de Deus, na vida do seu servo, o apóstolo Paulo, e na vida de muitos homens e muitas mulheres cristãs ao longo de toda a história. O apóstolo Paulo era um homem determinado, era um homem que de fato teve um encontro com Cristo. E esse encontro mudou completamente a vida dele. Muitas viagens missionárias o apóstolo Paulo fez. Ele deixou a região ali de Jerusalém e dirigiu-se até a Europa. E ele, onde passava, ele implantava comunidades de crentes. Era um homem que respirava o evangelismo, o amor pelas almas. O Espírito de Cristo estava no apóstolo Paulo. Filipos foi uma cidade onde o apóstolo Paulo esteve na sua segunda viagem missionária. Essa cidade era muito importante no Império Romano e estava situada sobre a célebre Via Egnátia, que ligava Roma com a Ásia Menor. Ela ficava a uns 13 quilômetros do mar Egeu e sobre uma colina. E ali em Filipos surgiu a primeira igreja nascida em solo europeu. Quando nós examinamos a história, vemos que não há unidade de opinião sobre o lugar e data em que Paulo escreveu a carta aos Filipenses. Teria sido na prisão em Éfeso, entre 54 e 55 depois de Cristo, em Roma, no ano 63 até o ano 65. Então não há uma opinião unânime, mas o que se sabe é que o apóstolo Paulo estava preso quando ele escreveu aos seus irmãos queridos em Filipos. Há um texto belíssimo, com muitas lições, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos de 12 a 16. Vamos ler. E dali, de Neápolis, para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia
E estivemos alguns dias nesta cidade, e no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa. E ficou ali, e nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Meus irmãos, meus amados e amadas, aqui nós encontramos algumas lições belíssimas. Primeira, a da santificação do sábado. O apóstolo Paulo tinha esse costume. E no sábado, ao invés dele ir fazer tendas, ele saiu fora das portas dali de Filipos e foi para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. Em um lugar tranquilo, um lugar sereno. E eles se assentaram ali e falaram. Ele falou às mulheres que ali se ajuntaram. E entre aquelas mulheres estava uma mulher chamada Lídia, que era vendedora de púrpura, e ela foi batizada. E aquela mulher também, diz o texto, que além dela, a sua casa também. Então veja que houve uma abertura do coração para que o Espírito de Deus falasse a eles. E aí, então, ele entrou na casa desta mulher que a constrangeu a isso. Ela era hospitaleira. Então, veja quantas coisas interessantes aqui. A santificação do sábado, a oração, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, que era essa a forma que os apóstolos faziam, sem exceção, a hospitalidade de Lídia, mas vemos no final, no verso 16, não é, que em um outro momento, ele saindo à oração, apareceu uma mulher, uma jovem, não é, que tinha um espírito de adivinhação. Aí entra a obra estranha, maligna, para atrapalhar a obra de Deus. E então essa perturbação cresceu tanto que o apóstolo Paulo teve que expulsar o demônio daquela jovem, e aí não houve mais lucro para os seus senhores, e eles terminaram então sendo presos, né? Paulo e Silas foram presos. Vemos nesta imagem ruínas da cidade de Filipos nos dias de hoje. Então veja como a história ela registra esses fatos, né? A opulência de ontem vira hoje ruínas, apenas ruínas. Assim é esta vida. Temos notícias de que algumas cartas, pelo menos 4 cartas, se não alguma outra também, foram escritas da prisão. Efésios, conforme está no livro de Efésios, capítulo 6, verso 20, a carta aos Filipenses, no primeiro capítulo do livro, versos 13 e 14, existem dúvidas, como já falamos, sobre a questão da data, né? De quando foi escrita, quando foi essa prisão do apóstolo Paulo, inclusive o local onde foi exatamente. A carta aos Filipenses, ou melhor, a carta aos Colossenses, conforme o livro de Colossenses, capítulo 4, verso 18, e também
a epístola a Filemon, capítulo 1, verso 9. Então, o encarceramento do apóstolo Paulo em Roma durou cerca de 2 anos. Conforme Atos, capítulo 28, verso 30, teria acontecido entre março e maio de 61 até o ano de 63 depois de Cristo. Aí temos uma imagem, não é, de ruínas da prisão na cidade onde Paulo e Silas devem ter estado presos até que, certamente por uma intervenção divina, um terremoto os libertou. Atos capítulo 16, de 24 a 34. Então foi ao lado desta prisão que a comunidade cristã lá de Filipos deve ter se desenvolvido. A casa do carcereiro, conforme está no livro de Atos, né? Nesse mesmo capítulo, o carcereiro de Filipos, né? Que converteu-se naquela noite, porque ele esteve entre a vida e a morte. Inclusive, ele ia suicidar, porque o terremoto abriu as portas da prisão e certamente ele já sabia qual seria o fim dele, e então, puxando uma espada, ele quis tirar a vida, mas Paulo disse: não, não faça isso, estamos todos aqui. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. E então ele se converteu, não é? A sua família também, e naquela mesma noite ele foi batizado, o carcereiro de Filipos, né? E inclusive preso, Paulo e Silas, eles estavam orando e louvando a Deus, cantando hinos de louvores. Então vejam que é possível sim alegria mesmo na tribulação. Mais uma pergunta fica no ar. O que motivava o apóstolo Paulo a sair plantando igrejas, organizando comunidades ao longo da bacia do Mediterrâneo, apesar da rejeição dos seus patrícios e das implacáveis perseguições que sofria? Notem, Paulo estava motivado por suas convicções teológicas, e elas eram de tal natureza que impeliam o apóstolo a ir ao mundo para proclamar o evangelho e plantar novas igrejas. A pergunta que fica é: você tem essa mesma convicção? Você sabe em quem você tem crido? Eu estou certo disso. Paulo os batizava. Está registrado em Atos 14, 21 a 23. Elegia presbíteros dentre eles, a quem encarregava do rebanho. E depois de algum tempo, voltava para supervisioná-los. Louvado seja Deus por isso. Isso é compromisso. Isso é dedicação, é envolvimento. O que tanto falta nesse mundo, como este homem tinha, e muitos homens e mulheres do passado e do presente também têm. Atos 15, 36, Atos 16, de 4 a 5, e capítulo 18, verso 23. Existe um pensamento de Saint-Exupéry, que diz: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Meus amados, é isso que acontece também com você? É muito importante nós pensarmos nisso. Atos 16, de 4 a 5, vamos ler. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos, as decisões que haviam sido estabelecidas pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Aqueles que imaginam que a obra de Deus é feita de qualquer maneira estão completamente equivocados e estão
prestando um desserviço à causa de Deus. Vejam aí o exemplo do apóstolo Paulo. Ele observava as decisões tomadas e ele então levava isso para os líderes das comunidades e ele ia confirmando as igrejas na fé e o resultado vinha, que era o crescimento em número. Deus me deu o privilégio, a mim e a minha família, minha esposa e a minha filha. Meus filhos não puderam estar nesse dia lá em Roma, na prisão Mamertina. E eu estive ali com a minha esposa no ano de 2008, quando estávamos voltando, não é, de uma estada de um ano na Espanha, onde Deus nos deu a graça de fazer um pós-doutorado, não é? E então, antes de vir, nós fizemos uma viagem a Roma. E ali estivemos no cárcere, na prisão Mamertina. E aqui vocês veem, na parte aqui inferior à esquerda, o buraco, né? É um buraco no solo. E certamente o apóstolo, tudo que ele tinha era muito pouco ali. Um lugar frio, escuro, desolado, abandonado, humilhado. Talvez esse ponto aqui no chão fosse o lugar dele fazer as suas necessidades fisiológicas. Então, eu visitei com minha esposa e minha filha, com muita emoção, o cárcere Mamertino, que foi uma das prisões onde o apóstolo Paulo esteve. Há quem diga também que o apóstolo Pedro esteve aí. E depois nós saímos de Roma e fomos até um local chamado Abadia Trifontane, já fora dos muros de Roma. E lá nós temos uma obra de arte, né, em alto relevo, em mármore, e que é muito significativa. Eu havia lido um texto do pastor Stina falando sobre a execução do apóstolo Paulo. E então eu disse, eu quero ir lá nesse lugar. E Deus me deu esse privilégio de estar no lugar onde este servo de Deus depôs a sua vida por Cristo Jesus. Mas ele, pouco tempo antes de passar por esta cena tão dolorosa, tão humilhante, tão dolorosa, ele disse, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a promessa da sua vinda. E assim, o apóstolo, depois a sua vida, para retomá-la por Cristo Jesus, na manhã da ressurreição, que logo vai acontecer. A alegria é um sentimento de contentamento, júbilo, satisfação, exultação. Nas pessoas costuma ser expressa através de sorrisos, conforme a enciclopédia, a Wikipédia. Então vejam que este é um sentimento de contentamento. O povo de Deus tem o mesmo sentimento que também tinha em Cristo Jesus. Algumas pessoas, alguns pensadores falaram coisas belíssimas sobre a alegria. Vamos ler alguns desses pensamentos. A alegria é a bandeira desfraldada na fortaleza do coração quando o rei está em casa. Anônimo esse pensamento. A alegria é o resultado natural da obediência do cristão à vontade revelada de Deus. A verdadeira alegria resplandece no escuro. Que pensamento! Blanchard. O cristão deve ser um aleluia, da cabeça aos pés, conforme Agostinho. Pegue um santo, coloque-o sob quaisquer circunstâncias, e ele saberá como regozijar-se no Senhor, conforme Walter Craddock. Este santo não é uma imagem, não. É uma pessoa, como você ou como eu.
que foi separada para fazer a vontade de Deus. E muitos outros pensamentos belíssimos. Alegria é negócio sério no céu, conforme C.S. Lewis. O cristão deve ser uma doxologia viva. Martinho Lutero. Sem alegria, nada pode ser bem feito, e uma boa consciência é o alicerce para a alegria, conforme Richard Sibbes. Se você não tem alegria na vida cristã, existe vazamento em algum lugar de seu cristianismo, conforme Billy Sunday. Há tanta diferença entre as alegrias espirituais e as terrenas, quanto entre um banquete saboreado e outro pintado na parede. Thomas Watson. A carta aos Filipenses talvez tenha sido escrita em Roma. Essa é uma das possibilidades. No primeiro encarceramento. Mais de 10 anos desde que pregou em Filipos, conforme Atos 16, onde está o relato de Lucas sobre isso. O tema da carta aos Filipenses é alegria em Cristo. Estava preso, não sabia o que lhe aconteceria, mas as palavras de alegria, de regozijo em Cristo são frequentes. Louvado seja Deus por isso. Romanos capítulo 15, de 30 a 32. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco, alegrar-me convosco. Aqui está, mais uma vez, o regozijo, a alegria, a recreação ou recriação. Então, irmãos, é maravilhosa a experiência deste servo de Deus. E José Barbosa de Sena Neto, ele escreveu, e muitos desses pensamentos contidos nessa apresentação, que a oração do apóstolo Paulo foi ouvida por 3 ou 4 anos antes, ou melhor, por 3 ou 4 anos mais tarde, Paulo chegou a Roma, preso, é verdade, e ao encontrar-se com os irmãos da metrópole, o seu coração transbordava de alegria. Perto do fim da sua prisão em Roma, ele escreveu aos Filipenses, conforme esse autor. E, com justa razão, essa carta é chamada de a Epístola da Alegria. Nada menos que 10 vezes é que a palavra, em forma de substantivo ou de verbo, aparece na epístola. E a carta só é de apenas 4 capítulos e capítulos curtos. Carta aos Filipenses, a Epístola da Alegria. Pelo menos 10 vezes esta palavra, ela aparece. Aqui está repetido esse slide. Que disseram as maiores autoridades que examinaram Paulo? Paulo era digno de prisão? Ele era um bandido? Vamos ver. Cláudio Lísias, falando a Festo. E quem era Cláudio Lísias? Conforme as enciclopédias, ele era um tribuno e comandante de 1000 na guarnição romana de Jerusalém. E Pórcio Festo governou como procurador a província romana da Judéia de 60 a 62. E o que foi que Cláudio Lísias escreveu para Festo? Achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele, digno de morte ou prisão. Percebem? O apóstolo Paulo foi preso indignamente.
Mas ele aceitou. Este homem nada fez digno de morte ou de prisões, disse o rei Agripa a Festo em conversa, conforme Atos, capítulo 26, verso 31. Este homem bem podia ser solto, disse Agripa, se não tivesse apelado para César. E César morava em Roma. E então o rei Agripa agora tinha que mandá-lo para lá. Mas Deus tinha um plano para a ida do apóstolo Paulo lá, onde ele ia depor a sua vida. Mas antes disso, ele ia fazer um grande trabalho pela obra do Senhor. Sua prisão, meus irmãos, portanto, era injusta. E as acusações contra ele, feitas pelos seus próprios patrícios, os judeus, eram falsas. Percebem? Assim como Cristo também foi acusado indignamente. Alegria em meio à prisão. Muitas formas de alegria na experiência do apóstolo Paulo. Filipenses 1,7 diz: como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Filipenses, capítulo 1, verso 7. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram, olha como Deus transforma o mal em bem, contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Essa guarda pretoriana era como que uma guarda de elite e tinha um número considerável de pessoas, né? De soldados. Mas nestas prisões em que o apóstolo Paulo esteve, ele teve a oportunidade de manifestar o testemunho dele por Cristo diante de toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares onde ele esteve. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente sem temor. Filipenses 1, de 12 a 14. Então veja que muitos crentes, ao verem o apóstolo Paulo preso, eles tiveram agora ousadia, tiveram coragem de também testemunhar de Cristo com confiança, sem medo, sem temor. Filipenses 1, de 12 a 14. Paulo devia sentir-se frustrado. Notem bem, meus irmãos, muitas razões para a frustração. As igrejas que ele fundara estavam sem os seus cuidados pastorais. Percebe? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Saint-Exupéry, não é? Então, o apóstolo Paulo, ele tinha esse compromisso. Ele não iniciava um trabalho e largava para lá. E você, como é que faz? E eu, como é que eu faço? Né? Os seus planos para uma vasta campanha missionária que o levaria até a Espanha estavam parados. E, além de tudo, Paulo estava na véspera de comparecer perante Nero, aquele monstro imperador romano. E, embora inocente, bem poderia ser condenado à morte, como de fato ele foi condenado à morte. Preso injustamente, caluniado por inimigos gratuitos, seus planos frustrados e a sua vida em perigo,
Tudo isso deveria fazer com que Paulo fosse magoado, revoltado, vingativo e com a vida totalmente amargurada. Tem muita gente que com um pouquinho de problemas fica amargurado, abatido. Então perceba, meu irmão, minha irmã, que a verdadeira alegria não depende de circunstâncias. O apóstolo Paulo disse em Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. E outra vez digo, alegrai-vos. Louvado seja Deus. O segredo de uma vida contínua de alegria está em Cristo. Cristo está em mim e a minha vida está escondida com Cristo em Deus. Que importa que a tempestade ruja em torno de mim? No Senhor sempre me alegro e sempre me alegrarei. O fruto do Espírito é a alegria. E a alegria vem em segundo lugar, logo depois do fruto, por excelência, o amor. Para mim, que sou crente, a alegria não é anormal, mas perfeitamente normal, em todas e quaisquer circunstâncias, pois a alegria é fruto do Espírito. Louvado seja Deus por isso. Vamos agora entender o que Paulo quer dizer quando nos exorta a alegria em oração. Filipenses, capítulo 1, verso 3. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Amém? Você se alegra quando se lembra das pessoas a quem você pregou o evangelho? Está preocupado com a salvação delas? Filipenses 1, de 9 a 11. E peço isto, disse o apóstolo Paulo, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Maravilhoso isso. A alegria no fato de Cristo ser pregado mesmo em meio à perseguição. Verdade é que também alguns pregam a Cristo, disse o apóstolo Paulo, em Filipenses 1, de 15 a 18, por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Estes por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho. Aqueles, contudo, anunciam a Cristo por contenda, não sinceramente, julgando suscitar aflição às minhas cadeias. Quanto sofrimento teve o servo de Deus. Mas longe disso, ele declara em verdadeira euforia de alma. Mas que importa? Contanto que Cristo, de qualquer modo, seja anunciado, ou por pretexto, ou de verdade, nisto me regozijo, sim, e me regozijarei. Amém? A alegria em meio a perigo de morte. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Olha que maravilha de texto, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Então, irmãos, vejam que o apóstolo Paulo, embora amasse a sua vida, mas o viver para ele era Cristo Jesus. E o morrer era ganho, porque ele já tinha a certeza da salvação, como eu e você devemos ter também, em Cristo Jesus. E aí o apóstolo prossegue, capítulo 1 de Filipenses, versos 20 a 26. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir
e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Muitas pessoas têm interpretado esse texto como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo que ele ia morrer e de imediato já iria para a glória. Não era isso. Essa não era a fé do apóstolo Paulo, pelo que vemos nas outras cartas e na Bíblia como um todo. Na realidade, ele que vivia em tanto sofrimento, em prisões, em traições, invejas que tinham dele e vários atropelos que causaram a vida dele, apedrejamento, até quase ser morto, tirado lá de Listra como morto. Então, o morrer era lucro, porque ele cessaria esse sofrimento e a sua sorte estaria selada com Cristo para o dia da ressurreição. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne, continuar aqui nesse tabernáculo fraco, frágil. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova vida, a minha nova ida a vós. Filipenses capítulo 1, de 20 a 26. Capítulo 2, versos 17 a 18. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício. Nessa carta, constantemente, o apóstolo Paulo está face a face com a morte. Considera o seu martírio como probabilidade. Era algo quase certo. E nesse verso de Filipenses, capítulo 2, verso 17 e também no verso 18, o apóstolo se transporta em seu pensamento para o templo em Jerusalém na hora do sacrifício. A vítima está imolada e posta sobre o altar. O fogo está aceso. Chegou o momento cruciante, o auge da cerimônia toda. O sacerdote derrama sobre a vítima a libação. É o que aperfeiçoa o sacrifício. Paulo se considera essa libação, o que completa o serviço e o sacrifício da fé dos filipenses. O seu martírio seria justamente isso, a libação sobre o sacrifício. Por isso, os filipenses deveriam se alegrar e alegrar-se juntamente com ele, e serviço da vossa fé. Folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Ele sabia que estaria, dentro de pouco tempo, sendo oferecido por libação sobre o sacrifício. A alegria na fé. E tendo esta confiança, disse o apóstolo, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo, alegria da fé. Filipenses 1, 25. Ele tinha essa confiança, essa certeza. Ele ainda permaneceria com eles para proveito deles. Alegria da fé. Confirmando a fé deles, fortalecendo-os espiritualmente. Você tem feito isso na sua vida? Você tem dedicado algum tempo da sua vida para salvar almas, conservar almas? Cristo fez tudo por nós. O que nós temos feito por Ele? A alegria da fraternidade cristã. Filipenses 2:2, o apóstolo Paulo disse, completai o meu gozo,
Veja, irmão, sempre gozo, alegria, né? Regozijo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, o mesmo sentimento de Cristo que ele tinha. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2, verso 3. Pode haver maior alegria? Alegria de sofrer por Cristo. Filipenses 2,17. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo, percebe? Folgo, e me regozijo com todos vós. Alegria no sofrimento, mesmo que este seja o sacrifício supremo, como de fato o apóstolo foi decapitado por ordem do imperador. Existe uma lenda lá em Roma, onde eu estive com a minha esposa e minha filha, na Abadia Trifontane. É lenda, mas dizem que a violência do golpe, do carrasco, que tirou, vamos voltar aqui a alguns slides, a violência do golpe, do carrasco que separou a cabeça do apóstolo do seu corpo. Eu vi essa cena daí com muita emoção. É verdade que é um quadro, é uma arte em alto relevo, mas dizem que a violência do golpe foi tão grande que a cabeça teria voado, né? Ido alto e depois teria batido em 3 lugares como se fosse uma bola e teria então gerado 3 fontes de água. Daí o nome da lenda, Abadia Trifontane, 3 fontes. A gente sabe que é lenda, mas a gente sabe que o apóstolo um dia colocou a sua vida aos pés de Cristo ali naquele lugar. Mas ele estava tranquilo, ele estava sereno, porque ele sabia em quem ele tinha crido. E estava certo de que ele era capaz de guardar o seu depósito até aquele dia. Portanto, alegria no sofrimento, mesmo que este seja o sacrifício supremo. E a história se repete. A alegria de receber e de honrar um amado servo de Deus. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover às minhas necessidades. Por isso vou-lo enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, olha novamente a alegria, vos regozijeis, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo o gozo, alegria, e tende-o em honra. Os irmãos enviaram um homem, um servo de Deus, a quem o apóstolo chama de meu irmão e cooperador, companheiro nos combates. Foi enviado para ajudar o apóstolo Paulo nos seus sofrimentos, nas suas angústias, na sua dor, na sua solidão, no seu desamparo. E ele agora devolvia Epafrodito, que tinha ficado inclusive enfermo, quase morreu, mas foi para lá para ajudar o apóstolo. E os irmãos mandaram, além de Epafrodito,
mandaram alimentos, roupas, mandaram bens para ele. E por isso que o apóstolo tinha essa dedicação a este servo de Deus, companheiro de luta e de batalha. A alegria daquele que está em Cristo. Filipenses 3:1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Filipenses 4, de 1 a 4, rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, alegrai-vos. Filipenses 4, de 1 a 4. Alegria mesmo na ansiedade. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Filipenses 4, 5 e 6. A alegria de quem ganha almas para Cristo. Você tem essa alegria? O apóstolo Paulo tinha essa alegria. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto ter fartura como ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo, com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Filipenses 4, de 10 a 16. Então, irmãos, que coisa maravilhosa essa, não é? O apóstolo Paulo, ele era reconhecido, mas ele também sentia, não é, tristeza. Ele também tinha momentos de tristeza, porque ele diz aqui, bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Essa é uma coisa, irmãos, que a gente tem testemunhado, e especialmente, com tristeza eu digo isso, mesmo entre aqueles que adoram ao único Deus, aqueles que não são mais dizimistas, porque o dízimo cessou na cruz, isso é um fato. Mas a igreja primitiva doava voluntariamente, doava até mais do que o dízimo. E muitos, por hoje não mais dizimarem, nem ofertas muitas vezes dão, mãos fechadas. É muito triste isso. Avarentos. Deus tenha misericórdia. E aqui ele valorizou, o apóstolo Paulo valorizou os irmãos filipenses. Alegria em meio às dificuldades diárias. Filipenses 4:10. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Filipenses 4:18. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou,
depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício aprazível, agradável e aprazível a Deus. Então, os irmãos filipenses, né? Eu acho que falei em Éfeso em algum momento, mas foram os irmãos de Filipos que mandaram alimentos, ofertas, ajudas para ele se manter e ainda mandaram Epafrodito. Louvado seja Deus. Estamos quase concluindo. A alegria não depende de circunstâncias, mas de estar em Cristo. E a alegria é fruto do Espírito. E quais os elementos que contribuem para a alegria? A oração incessante. Está vendo? Como é que você pode ser alegre mesmo na tribulação? E a tribulação está chegando. A grande tribulação como nunca houve. Então, quais são os elementos que contribuem para a alegria? A oração incessante. A pregação de Cristo. Você prega, você ensina, você busca a conversão de almas. Se sim, você poderá ter alegria mesmo na tribulação. A fé, a fraternidade entre os irmãos, o sofrimento. Sim, o sofrimento. O sofrimento é alegria também. A fidelidade de um companheiro, servo de Cristo. O ganhar almas para Cristo. O sustento de missionários. A liberalidade nas ofertas. E nada e ninguém poderá tirar do crente essa alegria em Cristo. Que o Senhor vos abençoe. Muitas dessas informações aqui contidas foram de autoria de José Barbosa de Sena Neto, nesse link ao Deus Único. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4, verso 13. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todo o sempre. Amém. Filipenses 4, 19 e 20. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Houve no apóstolo Paulo, como seguidor de Cristo, e é importante que esteja também na nossa vida o mesmo sofrimento, o mesmo sentimento. Que esta mente esteja em você, que também estava em Cristo Jesus. Filipenses 2, verso 5. Amém? Eu vou ensinar rapidamente aqui um corinho muito simples. Era para estar aqui, mas vamos ver. Aqui está, não é? Filipenses capítulo 4, versos de 1 a 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Ou, em outras traduções, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém? Vamos então cantar. É um corinho muito simples. Você pode ouvir e depois cantar comigo também. Maravilha? Alegrai-vos no Senhor sempre, outra vez eu digo, alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor sempre, outra vez eu digo, alegrai-vos. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor sempre. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor sempre. Amém? Filipenses 4, 4. Essa mesma expressão, ela em inglês é cantada assim. Rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Ok? Então, vamos lá. Eu vou cantar mais uma vez em inglês e desta vez em inglês e depois nós cantaremos todos, tá? Em português
e depois em inglês. Maravilha, vamos lá. Rejoice in the Lord always, again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoicing. Rejoice, rejoice, again I say rejoicing. Muito bem, vamos lá. Então vamos agora, alegrai-vos no Senhor sempre. Outra vez digo, alegrai-vos. Rejoice in the Lord always. Again I say rejoice. Ok? Alegrai-vos no Senhor sempre. E outra vez digo, alegrai-vos. Rejoice in the Lord always. Again I say rejoice. Vamos lá. Cantando? Vamos cantar. Alegrai-vos no Senhor sempre. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor sempre, outra vez eu digo, alegrai-vos. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor sempre. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor sempre. Amém? Agora do inglês. É muito simples. Vamos lá. Rejoice in the Lord always, again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, again I say rejoice. Rejoice, rejoice, again I say rejoice. Rejoice, rejoice, again I say rejoice. Amém? Deus seja louvado e engrandecido o seu nome. E que esta mente, a mente de Cristo, esteja em você, assim como esteve também no apóstolo Paulo, e que também estava em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 2, verso 5. Deus seja louvado e engrandecido o seu nome. Amém? Aleluias.